Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mereu Talks. E desta vez um episódio especial. Estamos aqui em Pernambuco, em Recife, entrevistando pessoas de altíssimo gabarito, super relevantes, contando histórias fantásticas. Eu sou Ivan Cruz, sócio fundador da Mereu. Estou aqui também com a Mari, nossa gerente de comunidades, produtora do Mereu Talks. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Ivan. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Antes de iniciar a nossa conversa e anunciar o tema e a nossa convidada, eu gostaria de lembrar vocês de curtir os nossos conteúdos, caso vocês achem que é realmente relevante, para que ele ganhe o alcance e impacte pessoas e inspire diversos profissionais de gente e gestão. Vou então iniciar a nossa conversa apresentando a nossa convidada, Márcia Gonçalves. Tudo bom, Márcia? Tudo. Agradeço aí o convite. Prazer estar aqui. O Mereu é uma referência para todos nós da área de pessoas e gestão, de gente e gestão. Obrigada aí pelo convite. Nós que agradecemos. Pessoal, a Márcia ela vai se apresentar, mas é diretora de Gente, Gestão e ESG do Grupo Ikine, nossa cliente. É um prazer ter você aqui. Então, Márcia, eu gostaria que você se apresentasse, falar um pouco mais da sua trajetória, dos desafios e projetos atuais para o pessoal te conhecer mais. Meu nome é Márcia Gonçalves, como eu falei, eu agradeço aí o convite. Meu nome é Márcia Gonçalves, eu sou psicóloga, mestre em administração. Ao longo dos anos, a minha carreira ela foi pautada em empresas familiares pernambucanas, então eu estou com 23 anos de experiência, em empresas familiares, em estruturações de projetos na área de pessoas, nos últimos 10 anos investindo forte em cultura, performance, gestão, e aí nos últimos 4 anos assumindo também a área de ESG. Então eu sou formada em psicologia, mestre em administração. Nos últimos anos desenvolvi muitas iniciativas e projetos voltados para o meu desenvolvimento em assessment de executivos, e o meu mestrado em administração foi com foco no desenvolvimento de competências para ajudar os executivos a desenvolver competências conectada com a gestão, com a estratégia da organização, porque existe aí uma prática de desconexão. Então, a ideia é que as competências sejam co-criadas com as áreas, com as lideranças, olhando para a estratégia da organização, conectando com a estratégia da organização. Então, eu venho aí desenvolvendo já durante 23 anos, os últimos anos com mais força, voltado para a gestão, para a estratégia, né, dando esse reposicionamento da área de pessoas. Ótimo. Esse exatamente é um tema, né, que nós vamos discutir bastante aqui, que é essa construção das competências aliadas aos desafios, né? Então conta pra gente um pouco, quando a gente olha competências, talvez a gente está muito olhando para o indivíduo, né, as competências do indivíduo. Mas quando a gente olha que a gente quer conectar com a empresa, os desafios da empresa, como que isso se conecta, né, o indivíduo com os desafios da empresa nesse processo de construção do modelo de avaliação, enfim? Ótima pergunta, até porque é uma prática das organizações, às vezes tudo está conectado dentro da área de pessoas, né, de gente e gestão. Existe uma conexão. Existe na prática nas organizações, né, muitas lideranças de pessoas acredita que a competência e o modelo de desenvolvimento ele é algo isolado da estratégia. Por mais que isso não seja verbalizado, mas muitas vezes os profissionais de pessoas eles não conhecem a estratégia, eles não estão lá decidindo e partilhando do momento de estratégia. Então, quando a gente fala de um modelo de desenvolvimento de competências, e aí eu vou trazer o que eu trouxe como metodologia no próprio mestrado, essa desconexão, a gente avaliou no mestrado, eu avaliei os programas de desenvolvimento gerenciais, a desconexão que eles tinham com as competências, com a estratégia, não foi olhado para a estratégia. Vou desenvolver a competência, administração de tempo. Mas é isso que pega para a organização? É isso que é relevante para os desafios daquela organização? Então, o modelo que eu acredito é, de fato, a gente olhar para os desafios,
Tá, os desafios daquela organização é aumentar a venda, é ganhar mercado, enfim, todos os desafios em todos os pilares. A gente trabalha o planejamento estratégico por pilares estratégicos. Então, quais são os desafios, quais são os objetivos estratégicos de cada pilar? Aí a gente tem o desenho ali, se vai ser plano de ação, se vai ser iniciativa, se vai ser projeto, isso é outra esfera, mas ali são os desafios de todas as áreas da organização, né? Desde o CEO, todos os executivos. Ali eu tenho todos os desafios. Onde é que a empresa quer chegar? E aí? A gente olha, faz essa reflexão, e aí eu faço um workshop, uma cocriação, onde os executivos olham ali, tá, ali são os meus desafios. Quais são as competências que eu preciso ter? Enquanto time, enquanto área comercial. Isso foi um exercício, às vezes, doloroso, de essa competência é importante, E aí é muito na prática, é olhar quais são os comportamentos e quais são as competências que vão me ajudar a entregar aquele desafio, que vai ajudar a empresa a entregar o planejamento estratégico. Então, você vai tangibilizando, você vai levando as lideranças a uma aproximação com a estratégia. Então, não existe essa desconexão. Então, se é aumentar a share, o que eu vou fazer? Quais são as competências? A gente vive num mundo incerto, enfim, a flexibilidade, qual é essa capacidade de você corrigir rota? Então, além de competências, obviamente, que são construídas as competências técnicas e competências organizacionais, a gente olhar para competências de liderança, competências comportamentais, de planejamento, de execução, né? É uma das coisas que a gente faz o workshop de competências, desde o mestrado eu uso isso nas organizações, e a gente traz para os líderes, né, para os diretores, o que é competência, né? Então, assim, foi muito legal, eu fiz isso agora há pouco na empresa, trazer um pouco de conceito, né, sobre o que é competência e o que é que nós, enquanto empresa, nós temos aí, e aí trazendo um pouco do mestrado, duas escolas de competência. Para a escola de competência francesa, a competência é a execução. É como você dizer, e eu questionei isso aos líderes, você saber toda a teoria sobre natação te habilita a nadar, mas é a prática, é a execução, é você atuar naquilo, que vai te fazer uma pessoa competente. Eu trabalhei em tal empresa, eu conseguia. A competência é de acordo com os recursos que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, atuando dentro daquela realidade, eu consigo executar. Então, a competência, e aí rancharam, né? Eu tenho que executar. Eu preciso executar. É o professor que ele sabe muito, só não sabe ensinar. Não, ele não é competente se ele não sabe executar. Então, essa reflexão que a gente fez com os times, e isso foi um dia de provocação para a gente, de fato, co-criar quais eram as competências que o nosso time de diretoria e de gerentes precisavam focar para entregar o planejamento estratégico. Então, assim, quando a gente fala de gestão de rotina, quando a gente olha, isso já está endereçado nos painéis, está endereçado na gestão da rotina. Então, a gente desenvolve uma consciência nas lideranças muito forte do que é competência e do que é que de fato interessa, o que é que ele precisa focar, porque tem muita coisa, né? Então você precisa estar focando nisso. A administração de tempo, sei lá, alguma outra. Não, vamos olhar as competências que vão virar o jogo, as competências que vão te dar suporte para tu entregar o teu planejamento estratégico, o que é que está planejado. Então, foi bem interessante. Eu tenho uma dúvida aqui, que é o quanto você, por exemplo, as competências, você define umas competências para avaliar todos, ou não? Você pode ter um grupo X de pessoas que vão ter essas competências, um outro grupo vão ter outras competências. Num caso mais extremo, cada posição teria as competências para se olhar. Na sua visão, como que isso funciona? E aí trazendo nesses três vieses. As competências técnicas, que é aquele grupo de pessoas, eles vão ter as competências técnicas. Então, por exemplo, por nível de maturidade. Então, eu, enquanto diretora de pessoas, uma competência técnica em relação a planejamento de mão de obra, planejamento de pessoas, eu tenho que ter
falando do ponto de vista técnico, eu tenho que ter isso bem maior do que a minha coordenadora. Então vai ser exigido a presença desse comportamento, ele um pouco maior, né, maior do que uma coordenadora. Então, as competências técnicas, elas já atendem todos os públicos, né? Quando eu venho para as competências de negócio, são cadências que eu dou. Por exemplo, conhecimento financeiro. Então, conhecimento financeiro é uma competência que toda liderança precisa ter. Não é igual ao conhecimento financeiro do CFO, mas ele precisa ser capaz de analisar os desvios, ele precisa ser capaz de entender orçamento, enfim. Então, adequado ao negócio dele, a gente traduz para cada área de atuação o que é esse conhecimento financeiro. Que aí eu estou falando de competências gerais. Por exemplo, conhecimento do negócio. Eu preciso entender do segmento que eu atuo. É meio óbvio, mas existem pessoas que não conhecem do segmento. Então, são competências organizacionais. Quando eu vou para essas competências que eu co-criei, que a gente co-cria com o time, eu também tenho níveis. Então, o planejamento, pensamento estratégico, né, flexibilidade cognitiva. Claro que um supervisor, um diretor, ele vai ser exigido muito mais. Isso vai ter um peso maior para ele do que para um supervisor. Mas é algo que a gente vai dando pesos diferentes, né, em relação a... E o próprio grupo, ele pontuou isso. Então, isso foi escolhido, foi co-criado com os cargos estratégicos e eles foram delimitando para a gente... isso daqui para o meu time é importante, isso daqui para o meu time, esses pesos e essa calibração, ela foi dada pelo próprio time. É uma metodologia que ela não é um padrão, a gente calibra de acordo com a demanda. E, Márcia, a gente vê que algumas organizações, elas fazem programas de para desenvolvimento dessas competências estratégicas com universidades corporativas, enfim, outros programas internos. O que você acha dessas iniciativas? É um bom caminho para a inovação contínua? Sim. Vou dar um exemplo. Para eu definir um programa de desenvolvimento de liderança, eu olho para essas competências, eu traduzo ela em comportamento, então eu fui conversar com parceiros, com inúmeras empresas. Ah, Márcia, eu tenho esse treinamento. Não é isso que eu preciso. O que eu preciso, eu tenho esses gaps, eu tenho mapeado os gaps que o meu time tem, eu tenho essas competências que eu preciso desenvolver, vamos co-criar soluções, e a gente fez isso, né? A gente, a primeira, nós temos o nosso programa de desenvolvimento de liderança é Fórmula da Liderança, que tem a ver com química, né? Então, a Fórmula da Liderança está na segunda temporada. Então, ela foi co-criada, os temas eles foram co-criados a partir dos gaps que eu tenho e dessas competências que eu defini. Eu sentei com a empresa e disse, o que é que a gente pode fazer? Me dê evidências que essa intervenção ela pode suprir essa demanda. Então, tudo foi planejado e construído a partir do planejamento estratégico. Então, está tudo conectado. E, obviamente, tudo, a primeira temporada toda foi para a Universidade Corporativa, para que eu garanta que os novos líderes, eles já entrem nesse alinhamento, né? A gente tá estruturando a formação da primeira liderança, mas um líder que seja contratado, né? Não foi promovido, mas que pode acontecer de ser contratado. Ele passa por essa trilha que os outros líderes já passaram, né? Então, está conectado, precisa estar conectado e sustentado. Sim. Então, é algo que eu entendo dessa forma. Ô Márcio, nós estamos falando aqui tudo começa pelo planejamento estratégico para definir as competências, né? Vamos supor não, hoje em dia com as transformações tecnológicas está todo mundo com planos estratégicos talvez muito mais agressivos do que em anos anteriores, né, de disrupção tecnológica e tudo mais. Vamos supor que defina-se um planejamento estratégico de inovação, de uma transformação da empresa, então que isso vai ser refletido talvez nas competências das pessoas. Isso. E talvez a organização não tenha essas competências nas pessoas no time atual. E aí ela talvez tenha duas possibilidades, né? Ou desenvolver essas pessoas para que elas ganhem essas competências que vão ser exigidas na visão futura da empresa, ou contratar, talvez, pessoas. Como que você enxerga ali,
vou deixar uma pergunta mais aberta, digamos assim. Qual a diferença dessas duas estratégias, né, em termos de prós e contras? O que você acha que faz sentido ou não, né? É tipo o make it or buy, né? Eu vou contratar ou eu vou desenvolver? Ou se é um misto ali entre as duas coisas? Eu concordo muito com o misto, mas eu acho que por vezes as organizações, elas querem algumas coisas, porque assim, tudo tem o bônus e o ônus. Sim. Então assim, se eu contrato, se eu vou investir nas pessoas, isso requer tempo, né? Então isso requer tempo. Por isso que o terceiro caminho talvez funcione, né? Para o investimento, o processo de desenvolvimento das pessoas, ele requer tempo. E às vezes as organizações não querem ou não têm tempo para esperar, certo? O segundo caminho de trazer pessoas novas tem a questão da cultura, né? Tem a questão da cultura, tem a questão do entendimento do negócio, porque você tem uma curva de aprendizagem para você aprender sobre aquele negócio, né? Então, que também requer tempo. E aí, às vezes, gera uma frustração ou gera um outro tipo de problema. Porque quando você introduz numa cultura várias outras pessoas sem cuidar da cultura, né, você começa, que Barrett chama de confusão, de entropia, né? Então, tudo tem o ônus e tem o bônus. Eu acho que falta, às vezes, e é isso que nós da área de gente de gestão, aí trazendo mais pra gente, né, pra área de pessoas, precisa correr atrás, às vezes, do dano feito, né? Então, eu acredito no híbrido ponderado, né? Obviamente, quando existe um crescimento, o interessante para a organização é que todo mundo siga, mas às vezes acontece de não seguir. Então, a regra do jogo sendo clara, você trazendo, porque assim, por vezes nas organizações fala-se tanto e as pessoas não têm feedback para o desenvolvimento. Fala-se tanto do feedback. O feedback é uma ferramenta poderosíssima, né, do cara se reposicionar, né, ou até o cara dizer, pô, não consigo, eu não consigo o que a organização... Porque, querendo ou não, quando as pessoas passam muito tempo nas organizações, elas funcionaram até ali. Então, por que agora não funcionam? Né? Porque agora não Então, o feedback, ele vai... Dá para a pessoa dizer, cara, eu acredito que eu não me enquadro mais no projeto. Então, eu entendo que tudo funciona. Se a empresa entender que quer velocidade, ela invista nisso, mas sabe as consequências. O que não pode é desconsiderar que todo mundo fala da jornada, mas que existe o tempo, o processo requer um tempo e tem consequências. Então, se a empresa decide, poxa, eu não tenho tempo e eu tenho que colocar um monte de pessoas novas, eu vou ter outro tipo de repercussão, né? Se eu quero investir nas pessoas, eu vou precisar de tempo e ainda nesse investimento pode existir pessoas que não cheguem. E ao mesmo tempo, o híbrido eu acho que ele é sustentável porque você tem o tempo, tem a calibração, mas que a convivência de antigos com novos gera uma dinâmica que também deve ser considerada. Eu acho que a gente precisa entender que a gente está falando sobre pessoas e que tudo pode acontecer nessa dinâmica, né? E por vezes isso é desconsiderado e está ali. O problema é que rouba energia, né? Os projetos às vezes, a cultura, né? A cultura, ela é um facilitador ou um dificultador de qualquer projeto, de qualquer processo. Depende se você olha ou não para isso. Perfeito. E Márcia, falando um pouco sobre a evolução das competências, a gente vê que o processo ali de competências antes ele era mais burocrático, mais rígido, e agora ele passou a ser mais flexível, personalizado, enfim. Como que você vê essa evolução e os ganhos que isso trouxe também? A personalização, acho que o grande ganho é a personalização. E eu acho que a empresa e a área de pessoas, ela cumpre um papel, né, efetivo. Né? Não é porque o que é que acontece? As pessoas querem mimetismo. Se uma empresa faz, eu quero fazer. A competência da organização, as competências exigidas para a minha organização não vão ser as mesmas das outras, então eu não tenho que copiar algo rígido. Então, a ideia de fato, a área de pessoas é a maior estratégia para a área de pessoas ser efetiva. Né? Então, eu digo que competências é importante, que não é treinamento de blá blá blá, a pessoa desenvolve aquelas competências que a organização precisa e aí gera-se resultado. Poxa, a área de pessoas, ela está estritamente linkada com o resultado. Então, às vezes, aí vem com
com programas de desenvolvimento muito distantes da realidade, muito distantes do que a empresa, daqui que o resultado aconteça, né? Então gera uma descredibilidade, por vezes, dos programas. Então eu entendo que a personalização das competências gera resultado, resultados efetivos, aproximação com a empresa. Agora, personalizar, customizar, vocês sabem disso mais do que eu, customizar demanda tempo e investimento. E às vezes copiar, né, é um caminho mais fácil, mas não é o efetivo, na minha opinião. Márcia, ficou acho bem clara a questão do plano, né, de você entender os desafios e conectar. Mas vamos falar um pouco do próximo passo. Eu defini e vou avaliar. Como é que é, na sua opinião, o processo para ele ser efetivo? O acompanhamento, tem uma frequência de realização, PDIs, feedback? Como fala pra gente um pouco como você entende que é o modelo que faz sentido para ver se a estratégia está sendo alcançada, né? Eu acho que, em primeiro lugar, simplificar. Né? Então, se você tem competências, os comportamentos, eu traduzir aquelas competências em comportamentos observáveis e mensuráveis, que eu possa ver, que a gente possa ver frequência. Então, de uma forma simples, 20 comportamentos. Consolida isso em 3, 4 comportamentos, aquela competência, 3 comportamentos observáveis. Então você constrói isso com robustez, né? E avalia assim. Eu entendo, a depender do nível de maturidade da organização. Uma organização que já tem um sistema de... Não tem receita de bolo, né? Mas uma organização que já é madura na avaliação de desempenho, que os pares têm maturidade para isso. Por isso que ninguém deve imitar outra empresa. É o teu contexto. Uma empresa que isso já roda redondo, já está no mindset da liderança. Eu sugiro você ter um referencial de comportamentos e ter um feedback estruturado. Né? Você tem feedbacks estruturados pontualmente. Então isso já está no mindset. Ali, que por vezes é efetivo. Aconteceu ali uma situação, você já calibra, você já dá exemplo, você já traz que tipo de comportamentos você esperava, que te leva para aquele resultado. Mas isso requer uma maturidade da organização. Mas para as organizações que estão iniciando, que isso ainda não está na rotina, tem que sistematizar assim, anualmente, semestralmente, conversar sobre isso, né? Então, e acompanhar. Né? Eu entendo que existem inúmeras estratégias hoje, né? Se a gente olhar para 10 anos atrás, é uma mentoria para você acelerar, eu tenho programas de aceleração de talentos, então não tem uma estratégia. Você tem algumas estratégias para acelerar e garantir o cumprimento dos PDIs e os desenvolvimentos. As estratégias vai depender da capacidade da empresa de atuar nisso, no que a empresa acredita. Né? Então eu entendo que precisa ser customizado. Sim. Não tem mas existem caminhos. O que não dá é para não fazer. Né? Eu acho que você ter um direcionamento, você tangibilizar quais são os comportamentos, não ficar no campo da loucura. Quais são os comportamentos? Ok, vamos, esse comportamento seu aqui não está de acordo, não vai te ajudar a entregar. Então, as pessoas vão percebendo. E é muito legal, porque quando você dá conhecimento para as pessoas, né, eu estou trazendo pela minha experiência, as pessoas querem esse norte. Né? Então, tem temas muito pouco falados nas organizações ainda, assim. Por exemplo, processo decisório é algo que a gente precisa perseguir. Né? Como é que se decide? Né? A gente precisa começar a falar sobre alguns temas. As pessoas decidem como, é um caos. Né? Então, a gente precisa começar a trabalhar algumas temáticas dentro das organizações. E até puxando esse gancho, quais são os principais erros, equívocos que você vê que as empresas cometem que faz com que o processo talvez não rode bem? Eu acho que primeiro a desconexão. Eu acho que em primeiro lugar é a desconexão, porque se já está dentro da rotina, se as pessoas não precisam ter muitas coisas para acompanhar. Veja, se eu já tenho o planejamento estratégico para entregar, esses comportamentos vão me ajudar a entregá-lo. Então, assim, essa desconexão que existe muito. Existe mais desconexão do que conexão. Sim. Quando a gente começa a conversar, por vezes, nas organizações. E aí a cadeira de pessoas termina ficando apartada ali da estratégia. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a desconexão é o campeão.
Segundo, o acompanhamento, né? Então, que tem muita relação, por vezes o planejamento estratégico também não é bem acompanhado, Sim. né? Então, se o planejamento... Tem que conectar também na volta. Na volta, né? Então, eu acho que essa falta de conexão com a estratégia, essa falta de sentido de conversa com a estratégia, faz com que o sistema caia em desuso. É mais uma coisa para fazer, é mais uma coisa aí do RH. Né? Mas quando as pessoas começam a entender que aquilo vai aproximá-la da estratégia, eu acho que a coisa começa a mudar. E eu recebo essa devolutiva quando a gente está fazendo os workshops. Eita, gente... Porque eles que constroem, eles começam aí com 20 competências e reduz. Então eles começam a entender na dinâmica do dia a dia deles o que é importante. Eles vão ter que... Eles praticam um desapego. De 20 eles ficam com 6, com 8, né? Eita, mas isso aqui é muito importante para a nossa rotina. É muito bom você ver essa discussão deles. É importante. Perfeito. E gera esse engajamento também, né? O senso de pertencimento, Exatamente, né? exatamente. Estou fazendo algo e isso faz mais sentido no dia a dia, né? Eles escolheram as competências, eles definiram quais eram as competências. Claro que a gente traz um arcabouço de competências que fazem sentido, não vem? Eles sugerem comportamentos que têm relação com o nosso negócio. No final foi bem legal, na edição agora na empresa, porque aí o CEO quis calibrar, né? Ele trouxe a calibração das competências, quando o grupo de diretores e gerentes, ele ficou lá e aí ele quis... Não, eu acho que essa é importante. E o grupo defendeu com ele. Não mudou. O grupo não mudou. Né? Eu queria essa competência. O grupo, não. Para o nosso... E aí a gente fez ajustes em comportamentos que poderiam traduzir aquela competência. Então, foi muito legal. Né? No final, ele dizia, não, eu vou trazer provocações. E o time justificou, argumentou que, pra gente, o que era importante eram aquelas competências e aqueles comportamentos para entregar o 2030. Não que o outro não fosse importante, mas como tem um número máximo de competências, eles tiveram que fazer escolhas, então eles se apropriaram, é como você trouxe. O engajamento está ali, porque eles se apropriaram, foram eles que construíram. Fui eu. O RH, não. Eles que construíram, eles que co-criaram, eles que desenharam quais são os comportamentos. Então eles sabem, na hora deles preencherem, foram eles que fizeram. Então faz todo sentido. Bacana. Márcia, a gente está chegando para o final. Eu queria pedir você, tem uma mensagem ou algo importante nesse processo que faltou a gente falar e que você poderia passar aqui para quem está nos ouvindo ou nos vendo, né? A gente tem podcast, mas também é videocast, que para você inspirar ou impactar essas pessoas que estão ou com um processo a ser estruturado ou com um processo que ainda não está legal, ou que as competências não têm essa conexão. Que mensagem que você mandaria para essas pessoas? Eu acho que, em primeiro lugar, que a área de pessoas assuma o seu papel estratégico dentro da organização. Né? Então, assim, não me envolveu. Às vezes, alguns colegas falam, não me envolveram. Mostre a importância. Mostre a importância, porque eu não vou desenvolver líderes se eu não conheço a estratégia da organização. Se eu não estou ali na mesa definindo, junto com as outras diretorias, o que é importante, o caminho da organização. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é o posicionamento. Se não for concedido, busque esse posicionamento estratégico, busque. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, é a customização. O que funciona para uma empresa não funciona para a minha. E tudo bem, claro que a gente aprende no benchmark, na troca, mas invista um tempo e energia na sua organização, no seu negócio, né? Para que você customize e faça um programa que seja a sua cara, a cara da sua organização, e não da outra organização. Então eu entendo que investir realmente, consistência, profundidade no trabalho de competências. Eu acho que amarra e dá de fato uma robustez a um programa de desenvolvimento de competência, porque faz sentido para todo mundo. Então as pessoas começam a trazer, propor cursos, às vezes informações, isso vai me ajudar a entregar aquilo ali. Então você desenvolve uma linguagem. Agora é trabalhoso, né? Requer tempo, requer esforço e requer consistência, né? Frequência.
Então, se puder, né, trazer uma dica, uma orientação, se aproximem da estratégia e customizem. Olhem para as organizações de vocês e atuem e proponham de acordo com a organização de vocês. Né? A organização que eu vim do agro é completamente diferente. Então, o que funcionava lá não necessariamente funciona aqui. O esforço, em algumas situações, e é o que a gente diz. Eu passei 18 anos na mesma empresa. Quando você passa muito tempo numa organização, você tem uma competência extra. Porque você sabe o dia, se o projeto vai ser aprovado ou não. Você tem que reaprender a sua disponibilidade de você estar em outro negócio. Você tem que reaprender. O que me trouxe até aqui não me garante. Né? Então, a competência ela é constante. Sim. É um dia de cada vez. Não, então, exatamente. Só de você conectar com a estratégia, o RH já se torna estratégico. Exatamente. Porque ele vai questionar e vai querer, né, endereçar como o RH vai impactar a estratégia da companhia. Exatamente. Márcio, obrigado pela sua presença, participação, contribuição aqui. E no final aqui, muita gente acompanha e ela quer se conectar com os nossos convidados. Então, se você quiser ter esse momento para compartilhar suas redes sociais ou uma forma como quem tiver interesse em fazer uma troca com você, um benchmark, alguma coisa, fique à vontade para passar os seus Eu estou no contatos. LinkedIn, meu LinkedIn é Márcia Fernanda Gonçalves Nunes, Márcia Gonçalves Nunes. Fico à disposição para troca, Gosto muito, eu acho que a gente precisa estar sempre aprendendo sobre outros negócios, sobre outras práticas. Eu acho que é o melhor caminho, fico à disposição. Obrigado. Obrigada. Mário, obrigado pela sua participação aqui comigo. Obrigada. Suporte aqui nas nossas entrevistas. E obrigado para você que está nos acompanhando, né, sendo a nossa audiência, nos prestigiando. Curta se você gostou, compartilhe para quem você acha que esse conteúdo vai impactar, vai ser inspirador e acompanhe. Mantenha sempre o sininho ativo para que você tenha as atualizações dos novos episódios. E te espero aqui no próximo episódio então. Até mais!